Olá a todos, eu sou Ronaldo Gismondi, sou editor do Whitebook e estou aqui em companhia de Yuri Albuquerque. Yuri é especialista em terapia intensiva, é rotina da terapia intensiva do Hospital Sírio-Libanês e é o nosso editor de terapia intensiva do Whitebook. Yuri, bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer estar aqui, Ronaldo. É muito legal essa ideia do videocast, né? Tô ansioso aí pelo projeto. Vamos nessa. Legal. Como a gente fez em outros projetos, a gente vai começar com um caso clínico, a gente vai debater um pouco da abordagem inicial, como se você fosse o primeiro médico que estivesse vendo esse paciente. Depois, à medida que a gente for comentando, a gente traz o resultado dos exames, das outras coisas. Então, só para te passar, Yuri, é um homem de 72 anos, aposentado, ex-tabagista, com uma carga de 40 maços ano. Ele é hipertenso e diabético e ele procura o pronto-socorro porque está há 3 dias com febre alta, chegou a fazer um 38,8, com calafrio, dispneia progressiva, tosse produtiva com expectoração, com bastante prostração, bastante inapetência. Uma coisa que preocupou a família e foi o motivo final de ter ido a uma emergência e não a um consultório, foi que ele começou a fazer confusão mental nas últimas horas. Previamente, ele usava metformina, dapaglifosina, valsartana, hidroclorotiazida e enlodipino. Ele tem 3 doses para Covid, mas a última há 3 anos por conta da pandemia. E ele também tomou a última dose de influenza naquela época. Quem examinou ele achou ele prostrado, desorientado, batendo a 110, uma PA de 90 por 60, taquipneico com 32 incursões com esforço, saturando a 86 em ar ambiente, febril no exame, na ausculta pulmonar, um murmúrio reduzido em base direita, com bastantes estertores ali, tá? Um ou outro sibilo, bastante estertor, mas ele não tinha, na ausculta cardíaca, nenhum outro sinal alterado. Não tinha bulha acessória, não tinha sopro, não tinha edema, tinha um pouquinho de um tempo enchimento capilar um pouquinho mais lento, uma extremidade um pouquinho mais fria. Então, acho que diante desse quadro, né, queria conversar com você um pouquinho, ouvir sua opinião, se esse paciente já preenche os critérios de sepse, como é que você aborda ele nesse primeiro momento? Fica à vontade aí para trazer para a gente sua expertise. Imagina, assim, acho que é um quadro, né, bem corriqueiro, assim, do dia a dia, né, de quem trabalha com emergência, né, terapia intensiva. Então, a gente vê, na verdade, um senhor idoso, né, que tem comorbidades, né, relevantes e que vem com uma síndrome respiratória febril. Uma síndrome respiratória febril que a gente começa a avaliar que tem alguns sinais, né, já no exame físico e na história de disfunção orgânica. Então, o senhor que ele tem confusão mental, que ele tem um tempo de enchimento capilar, né, lentificado, né, que ele está hipotenso, taquicárdico, tem uma frequência respiratória aumentada, né, está desaturando. Então, a gente olhando assim, pensando até sistemicamente, né, você já vê já comprometimento do sistema neurológico, né, hemodinâmico, e respiratório, né, pelo menos isso sem a coleta de outros exames laboratoriais. Então, já um delta-sulfa, né, com certeza uma variação, né, de score de função orgânica maior ou igual a 2, com foco, né, infeccioso, um paciente com febre, né, uma tosse amarelada, né. Então, a princípio, parece um quadro, né, de pneumonia comunitária, né, um paciente que não tem história, né, de internação hospitalar, né, o paciente não está mais de 48 horas, né, no nosocômio. Então, a gente pensaria em um quadro de pneumonia comunitária, uma sepse, né, de foco, né, pulmonar, né, principalmente com esse exame físico, né, com crepitações em base, né, e tudo, né, se eu sou mais semiota, eu ia falar assim, não, como é que está o frame tóraco-vocal, né, frame tóraco-vocal aumentado, ver se tem alguma coisa diferente, um sopro tubário, alguma coisa. Mas uma propedêutica bem rica, né? Então, quando a gente está frente a um paciente que a gente pensa em pneumonia, né, seria o tripé do diagnóstico de pneumonia. Né? A anamnese, né, que esse paciente ele tem uma anamnese, então, um paciente com febre, né, uma tosse amarelada, né, o exame físico, né, e talvez para faltar, né, esse tripé diagnóstico seria o exame de imagem, né, o que a gente pensa inicialmente uma radiografia de tórax, tá? Além disso, né, de exames complementares, né, iniciais, né, além da restrição volêmica ao mesmo tempo, você pensa em avaliar se esse paciente ele tem sinais de outras funções orgânicas em outros sistemas que a gente não consegue avaliar pelo exame físico. Né? Então, se esse paciente ele tem disfunção renal, se ele tem alguma disfunção hepática, né, se tem uma trombocitopenia, tá? Então, se tem alguma outra coisa também que esteja, né, também sendo comprometida, e além disso, também uma gasometria arterial, né, tanto para avaliar um paciente que ele tem um quadro de insuficiência respiratória, né, então o paciente está desaturando, então se a gente pensa que ele tem uma saturação em ar ambiente menor que 90, provavelmente ele tem uma pressão parcial de oxigênio menor do que 60, a gente poderia pensar na insuficiência respiratória tipo 1, né, hipoxêmica.
Então, nesse caso, a gente coletar uma gasometria arterial em área mista desse paciente, a gente poderia calcular também o gradiente alvéolo arterial para poder diferenciar, né, uma hipoventilação ou num paciente com gradiente alvéolo arterial aumentado, né, para você pensar no efeito shunt, né, como seria o mais provável, tá, desse paciente com pneumonia. E, além disso, também avaliar, né, se esse paciente tem hiperlactatemia, tá, se tem outros sinais de disfunção orgânica de hipoperfusão periférica, né, que vai se enquadrar normalmente num quadro de choque. Perfeito. Então, nas aulas de raciocínio, né, eu costumo puxar isso para muitos alunos, né? Quando eu recebo um paciente, eu tenho primeiro que ver se ele está sob risco de vida, né? A gente vai abordar isso daqui a pouquinho. Segundo, estabelecer um diagnóstico, então uma radiografia, né? Nesse caso, a gente suspeita de uma infecção respiratória com sinais de gravidade, séptico, disfunção orgânica e uma imagem pode confirmar isso para a gente. E terceiro, é você justamente complementar a avaliação de gravidade, que nesse caso é as disfunções orgânicas, o SOFA, como você sugeriu, é um bom parâmetro para ajudar o mais novo a saber assim, que disfunções eu devo pensar. É só pensar no SOFA, você vai ali em troca gasosa, parâmetro hemodinâmico, função renal, plaqueta, disfunção hepática, mais um lactatozinho, né, que é um critério complementar para choque, ele é ótimo. Beleza. Mas no aspecto diagnóstico, você vê necessidade nesse doente da gente buscar o isolamento microbiológico? Então, como é que seria interna na sua UTI? Como é que vocês lidam com essa questão? É, isso é interessante, né, tanto do ponto de vista, né, histórico, como agora também no momento atual, né, que a gente está vivendo em relação, né, ao painel molecular, né, que está um pouco mais disponível, né, óbvio que não é disponível em todos os hospitais, alguns hospitais, tá, mas se a gente pensar, né, em diagnóstico microbiológico de pneumonia, a gente sabe que geralmente metade dos casos, né, a gente não tem acesso, se a gente pensar em Brasil, né, bem menos da metade, tá? Talvez, né, se eu pensar em minha residência médica e tudo, né, quantos casos que você viu um pneumococo crescer realmente na hemocultura, né, de todos os pacientes que a gente tratou. Se a gente pensar, então, por atípico, né, se você realmente tinha, né, um antígeno urinário para legionela, tá, alguma coisa, né, na minha residência clínica não tinha acesso a isso, hoje em dia eu tenho acesso, mas, na forma geral, o diagnóstico microbiológico, né, a gente pegava esse paciente com uma síndrome, pensava nos agentes, né, mais comuns, né, então se a gente pensar em pneumonia, né, o pneumococo, tá, é o pneumococo e, além disso, né, os vírus respiratórios, né, que são muito prevalentes, tá, então se a gente pensar tanto na influenza, o sistema respiratório, né, o próprio Covid, né, 19, apesar da população, né, estar vacinada, o Covid ainda é prevalente, né, e cada vez mais, né, você vê isso. Então, para a gente pensar realmente em gravidade, né, de uma forma geral, você não tem necessidade de buscar esse diagnóstico microbiológico, mas o diagnóstico microbiológico ele ajuda, por exemplo, em algumas coisas, né? Então, um teste rápido para influenza é uma coisa que ajuda porque esse paciente você pode utilizar o Citamivir, tá? Então, você pode utilizar, né, o Citamivir já de forma inicial, e um teste rápido, né, ali a beira-leite, que não vai ser uma coisa, né, complicada. Além disso, você pode fazer um teste para COVID, também não teria nenhum problema para você descartar. Lembrar que esse paciente ele pode ter uma infecção viral com uma co-infecção bacteriana, né? A gente vê muito isso no caso de influenza, então é uma coisa que poderia me ajudar também a pensar no diagnóstico, tá? E, além disso, eu avaliar, né, na minha anamnese se esse paciente ele tem sinais, tá? Fatores de risco para eu pensar que esse paciente, por exemplo, ele tem um Staphylo aureus, um MRSA, então o paciente ele usou antibiótico recente, é um paciente que ele usa de droga intravenosa, tá? Se ele teve alguma infecção, né, tópica, alguma infecção cutânea, tá? Se a gente também pensar em infecção por pseudomonas, então um paciente que ele é tabagista, DPOC, usa antibiótico recente. Então, eu vejo muito como anamnese para eu pensar no diagnóstico microbiológico, né, teoricamente, mais para esse paciente, e aí sim, tá, eu vou fazer isso. Né? Se a gente pensar em gravidade, né, aí, complementando, pensando em pneumonia, né, a gente tem dois, né, grandes critérios, né, que seria o CURB 65, tá? E o PSI, né, Pneumonia Severity Index, né? Então, o CURB 65 ele é muito bom porque ele é muito prático, né? Assim, uma coisa ali à beira-leito, né? Então, esse paciente praticamente ele gabarita, né? A gente não viu os exames laboratoriais ainda, mas ele gabarita o CURB 65. Então, o paciente está confuso, né? Ele deve ter disfunção renal, né? Deve ter uma ureia maior do que 40. Você vê uma frequência respiratória aumentada, né? Maior do que 30. Ele está ali na trave, na pressão 90, querendo baixar e tem mais de 65 anos. Então, se eu pensar até no CRB 65, né, o CURB simplificado, a gente vê que esse paciente ele gabarita, né, então em total gravidade. E se a gente pensar no GURB 65 maior ou igual a 2, a gente pensa em internar esse paciente, e maior que 3,4, a gente pensa talvez colocar esse paciente em terapia intensiva, tá? Quando a gente pensa no PSI, no Pneumonia Severity Index,
ele vê fatores demográficos, vê comorbidade, ele coloca um peso bem grande para comorbidades, avaliação de exame físico e exames laboratoriais, tá? E exames de imagem. Uma crítica que tem o PSI, primeiro que ele é pouco prático, né? Assim, no dia a dia, de você fazer ali a beira-leito. Você divide o PSI em cinco, né? Você estratifica ele em cinco classes, né? Maior do que três, você também já pensa em internar esse paciente, 4 e 5, esse paciente mais grave, tá? O problema é que, como ele dá muito valor para a comorbidade e para a idade, às vezes ele pode subestimar a gravidade no paciente mais jovem, tá? Então, talvez seja a grande crítica, né, que a gente tem, né, ao PSI, assim, além de também ser pouco, né, aplicável beira-leito. Então, o curve é interessante. Além disso, para a gente pensar em colocar esse paciente na UTI, no CTI, né, em terapia intensiva, os testes clássicos de pneumonia comunitária grave, né, que a gente pensa a sociedade, né, americana torácica, American Thoracic Society, mas basicamente são os clássicos, né, o paciente que ele precisa de ventilação mecânica invasiva, então que ele vai ser entubado, que está precisando de droga vasopressora, e aí tem critérios menores, né, então uma PF maior de 250, um paciente tem infiltrado multilobar, um paciente que é imunossuprimido. Então, tem os outros, na verdade, critérios que você pode considerar. Se esse paciente tiver 2 ou 3 desses critérios menores, você também pode considerar uma UTI para esse paciente, tá? Então, além disso, acabei entrando na conversa, mas em relação ao diagnóstico, né, molecular, tá? O que eu vejo, né? Se você está atendendo um paciente imunossuprimido, tá? Eu acho que para esse paciente faz sentido você buscar, né, de forma mais assertiva o diagnóstico microbiológico. Então, seja com painel molecular multiplex, tá? Hoje em dia eu tenho acesso a isso, então você faz um exame ali à beira-leito, né? Pega uns carros do seu paciente, né? O paciente consegue pectorar e você tem meia hora, é, uma hora, se esse paciente ele tem alguma coisa, tá? Alguma bactéria, seja bactérias mais frequentes ou um dos vírus mais frequentes, tá? Isso me ajuda muito, tanto a minha terapêutica inicial, né? Então a gente consegue colocar um diagnóstico, né, guiado e fazer né, uma terapia antimicrobiana, né, super acertada, mas eu vejo que isso ajuda bastante, né, no paciente imunossuprimido, principalmente se ele tem fatores para germes, né, oportunistas, né, e tudo. Eu acho que isso faz a grande diferença, né? E muitas vezes até esse paciente, né, quando ele é imunossuprimido, muitas vezes até a gente entuba esse paciente e já vai direto para o lavado para a gente ter um diagnóstico etiológico mais, né, assertivo. O imunocompetente, de uma forma geral, eu acho que essa pesquisa, né, a qualquer custo, diagnóstico microbiológico, não sei se faz tanta diferença assim. Qual é a sua opinião, Ronaldo? Exatamente. Eu acho que o imunossuprimido é uma caixinha de surpresa, né? Onde a gente corre mais risco da terapia empírica inicial errar, assim como no doente que é muito invadido, né? Que frequenta muito o hospital, que já usou muito antibiótico, né? Provavelmente esse é o cara que mais precisa. Então, para ajudar as pessoas a organizarem a cabeça, a gente tem um doente com pneumonia comunitária grave, critérios de sepse grave. Esse doente, então, o que a gente combinou de que a gente faria para ele nesse início? Um raio-x para confirmar que é pneumonia. A gente faria, então, exames laboratoriais, não só para confirmar isso, como também para a gente avaliar a gravidade, avaliar a disfunção orgânica. E no caso dos exames laboratoriais, a gente incluiria pelo menos uma hemocultura, né? Então, se ele está num local que não tem acesso a muito recurso, se é um doente grave, se eu vou internar, eu faço hemocultura, mas se a gente estiver num local que tem acesso a mais exames, o antígeno urinário para legionela e o painel viral e bacteriano do escarro talvez fossem os principais, né? Já a antiga exame direto e cultura do escarro, só se a gente entubar o doente para ter uma amostra melhor, né? Já que o escarro espontâneo contamina muito. Feito isso, então corri atrás do diagnóstico, pedir exames para ver a gravidade, eu faço uma avaliação inicial, como você falou, né? A gente usa o SOFA, o CURB, a gente usa o PSI, vê se o doente é muito grave. Esse nosso doente preenche vários desses critérios, eu interno ele para fazer vigilância respiratória, para dar suporte às disfunções orgânicas e para fazer o antibiótico venoso. E aí, nesse caso, eu vou trazer para você agora alguns exames que ele fez, tá bom? Nada muito complexo, bem coisa do dia a dia, porque, né, o objetivo principal aqui da tomada de decisão é ser casos do dia a dia, casos bem práticos, coisas assim, bem do que eu vejo todo dia, porque é isso que a gente mais precisa hoje na formação geral dos internos, dos residentes, são as pessoas bem preparadas para os problemas do dia a dia, né? Então, o nosso doente, ele tem 18 mil leucócitos, 12% de bastões, tá com uma PCR de 28 naquela unidade de miligrama por decilitro, que o normal é até 1,
1,8 de creatinina com 80 de ureia, uma gaso com pH de 7,32, 58 de O2 em ar ambiente, com aquela saturação de 86, 32 de CO2, 19 de bicarbonato e um lactato de 3,2. A radiografia confirmou uma pneumonia, havia uma consolidação em todo o lobo inferior direito com broncograma aéreo. Aparentemente, nessa tomografia, nenhum derrame pleural importante, nenhuma adenomegalia, nada mais que preocupar-se. A partir daí, a gente agora vai para a segunda etapa, que é falar assim, ok, então o que eu agora, de ponto de vista prático, ofereço de suporte? E aí eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho qual é o suporte que você faz para esse quadro respiratório, se ele precisa de algum suporte hemodinâmico também, e um esquema inicial que você usaria de antibiótico para ele. Você já comentou um pouquinho de ver se tem influenza por causa do seu Tamivir, mas o que você faria de esquema inicial para esse doente, partindo do princípio que nesse caso que a gente está comentando, não tem internação prévia e não tem exposição prévia ao antibiótico. Ah, perfeito, né? Então, você está frente a um paciente com sepsis, né? Então, um paciente que tem uma pneumonia, uma sepsis pulmonar, e quem sempre, na verdade, a gente faz uma coisa, a gente pensa assim, vou fazer em caixinha, mas a gente faz meio que tudo junto, né? Então, você falou, se esse paciente ele vai ser internado, a gente vai coletar a hemocultura, tá? Desse paciente, a gente pode pedir um antígeno urinário para legionela, um antígeno urinário para pneumococo, né, quando disponível, né? E, se possível, painel molecular, vírus respiratórios, bactérias, se intubar, né, coletar uma cultura de secreção traqueal. Perfeito. Além disso, é um paciente que ele tem uma hiperlactatemia, então ele tem um lactato, né, de 3,2 milimol, né, se eu multiplicar por 9, né, vai ser pelo menos 27 miligramas por decilitro, então o lactato que ele é aumentado, né, tem uma acidose metabólica. Se a gente pensa no gradiente alvéolo arterial, né, se esse paciente está no Rio de Janeiro, né, a gente faz aquelas regrinhas de bolso, né, 150 menos PA2 mais PCO2, vai dar um gradiente alvéolo arterial de 60, né, então, tipo assim, gradiente alvéolo arterial aumentado nesse caso, o que fala que esse paciente tem um shunt, então não é uma insuficiência respiratória relacionada à hipoventilação, tanto que o paciente tem a frequência respiratória também aumentada e também tem um raio-x alterado. A gente vai fazer também uma ressuscitação volêmica para esse paciente, é um paciente que ele veio de casa, ele não tem sinais de sobrecarga volêmica, então a gente vai fazer uma expansão volêmica inicial, considerando que esse paciente é fluido responsivo. Após essa ressuscitação volêmica inicial, a gente pode avaliar critérios de fluido responsividade, tá? Além disso, tentar avaliar se o tempo de enchimento capilar ele começa a melhorar, tá? Que até pensando na estratégia do Andrômeda, então isso é uma coisa que a gente pode fazer à beira-leito. Inclusive, ele vai te dar uma resposta bem mais rápida do que você coletar um lactato seriado, porque a gente sabe que a cinética do lactato é mais lenta. Começar antibiótico, já vou falar um pouco sobre antibiótico e também falar sobre suporte respiratório. Em relação ao antibiótico, né, as sociedades elas se complementam, mas elas acabam falando um pouquinho coisas diferentes. Né? O último guideline, né, brasileiro que tem, em 2018, tem um guideline da sociedade americana, né, EDSA do 2019, mas basicamente um paciente que ele vai ser internado, a gente sempre tenta fazer, na verdade, uma terapia combinada, né, geralmente com beta-lactâmico, tá, no paciente hospitalar, geralmente ceftriaxona, tá, associado a um macrolídeo. Tá? Nos Estados Unidos fala muito de doxiciclina e tudo, mas também tem uma preferência pelo macrolídeo. Essa ideia de fazer uma cobertura para pneumococo, né, então pensando na ceftriaxona, amoxicilina clavulanato, para pneumococo, e também pensando em bactérias atípicas, né, então bactérias que elas não crescem em meio de culturas tradicionais, então Mycoplasma pneumoniae, Legionella, Chlamydophila pneumoniae, e que também são bactérias intracelulares, né, então que elas precisam também de um antibiótico diferente. Então, geralmente a gente combina, né, por exemplo, ceftriaxone com azitromicina ou claritromicina nesse caso, poderia ser uma boa escolha, né? Então, como o Ronaldo falou, esse paciente ele não tem sinais de antibiótico recente, ele não tem colonização prévia por MRSA, não tem nada também prévio para a gente pensar em pseudomonas, um paciente de POC, que já é colonizado. Então, assim, o que eu preciso cobrir de toda forma é o pneumococo para esse paciente. Né? Quando a gente pensa, na verdade, em terapia ambulatorial, a gente poderia escolher um ou outro. Poderia, por exemplo, utilizar uma amoxicilina ou uma azitromicina, por exemplo. Lembrando que cada vez mais o pneumococo ele tem uma resistência aumentada, tá, à azitromicina, né? Então, algumas casuísticas, né, no Brasil a gente não tem tanto isso, mas chega a 20, 25%. Então, nesses casos, você não tem que fazer isso. E a resistência ao pneumococo à penicilina, né, geralmente com o aumento da dose da amoxicilina, você consegue, né, vencer essa resistência. Então, quando você faz uma dose de amoxicilina de 1 grama de 8 em 8, em vez de 500 miligramas de 8 em 8, você consegue vencer essa resistência a nível ambulatorial. Tá? No paciente internado, então, geralmente a gente vai fazer um beta-lactâmico com o macrolídeo, né? Então, por exemplo, ceftriaxona, né, ceftaxima, com azitromicina ou claritromicina.
Se meu paciente for alérgico à beta-lactâmica, à penicilina, você poderia utilizar uma quinolona respiratória, então levofloxacina, moxifloxacina, né? O FDA ele soltou um ordem, né, para tentar, né, evitar, né, o uso das quinolonas respiratórias, até para tentar, né, preservar mais para pseudomonas por conta de efeitos adversos. E pensar também que no Brasil, né, quando você coloca uma quinolona respiratória, muito dos nossos quadros respiratórios, a gente é endêmico para tuberculose, então acaba às vezes negativando uma baciloscopia, às vezes a gente acaba também dificultando o diagnóstico desse paciente. Então, na forma geral, eu tento evitar um pouco a quinolona respiratória, mas esse é uma excelente, né, um excelente antibiótico, vai pegar tanto os típicos como os atípicos. Vocês querem complementar, Ronaldo? Isso, não, perfeito. Então, nesse doente, pneumonia comunitária grave, sinais de sepse, o esquema mais tradicional, uma cefalosporina, em geral de terceira, mais um macrolídeo. Eu tenho um carinho especial pela azitromicina, né? A gente não tem evidência científica robusta para dizer que tem que ser ela, né? Mas ela tem uma comodidade posológica muito boa. Tem alguns trabalhos a nível microbiológico, não de desfecho clínico, de algum sinergismo, né, com o ceftriaxone, alguma evidência também mais em ciência básica, de uma ação talvez imunomodulatória dela, né, ela é muito usada nesses exacerbadores frequentes, então é uma droga que eu também tenho um carinho muito grande, né, a Claritro, ela na veia periférica faz muita flebite, né, então é uma droga mais limitada. Em relação ao suporte hemodinâmico, você faria o que de cristalóide? Uns 20 ml por quilo nessa entrada aí? Então, esse negócio é bem interessante, né? Cada vez mais a gente tem sido, vamos dizer, mais, vamos dizer assim, cauteloso, né, em relação a essa expansão volêmica inicial, né? Então, se a gente pensar até no Clovers, né, tipo assim, né, que comparou, né, você fazer uma estratégia, né, mais restritiva versus liberal, né, você vê que não teve diferença realmente de desfecho. E hoje em dia, quem sabe que muitas vezes o paciente que ele é fluido responsivo, ele também é fluido intolerante, né, que você pode gerar, né, mais congestão pulmonar, mais congestão sistêmica para esse paciente. De uma forma geral, né, esse paciente que ele chega no PA, você vai fazer, né, 500, 1000 ml de solução cristalóide, né, geralmente a gente dá preferência para a solução balanceada, apesar de não ter evidência tão robusta, né, se a gente pensar, né, em todos os estudos, né, que saíram recentemente, mas a gente prefere a solução balanceada porque eu sei que se eu for fazer muito volume, uma solução fisiológica, eu vou fazer mais acidose hiperclorêmica, tá? Esse paciente ele pode ter um risco aumentado também de injúria renal por conta de hipercloремia, que faz vasoconstrição lateral aferente. Então, na forma geral, né, se a gente pensar no BASICS, tá? Se a gente pensar em todos os estudos, a gente tenta preferir fazer cristalóide, né, cristalóide balanceado, então ringa lactato, plasma lático quando disponível. E geralmente, depois de 1000 ml, 1500 ml, assim, a depender do paciente, eu uso também muita estratégia guiada também por ultrassonografia. Então, geralmente, esse paciente chegou ali à beira-leito, eu já passo o ultrassom e vejo se esse paciente ele tem linha B anterior, tá? Se ele tem algum sinal de congestão pulmonar, né, associado também à medida hemodinâmica, vejo a cava, se tem refluxo tricústico, então eu já faço uma avaliação tudo. E após eu também começar a fazer minhas alíquotas de volume, eu faço de forma seriada essa minha avaliação da ultrassonografia pulmonar para ver se está começando a extravasar. Então, aquele paciente que eu estou piorando mais a oxigenação, que eu tento tentar fazer isso, avaliar fluido responsividade e fluido tolerância. E uma vez que eu já dei um pouco mais de volume, tá? Esse paciente, a pressão dele não se comportou, eu já inicio o vasopressor precoce, né, noradrenalina. A gente sabe que hoje em dia a gente pode utilizar noradrenalina no acesso venoso periférico, tá? O acesso venoso, idealmente, é um acesso venoso calibroso, né, mais proximal, né, então pouco distal, que distal é pior, né, você pode fazer muita necrose de extremidade, mais proximal, idealmente puncionado com ultrassonografia, mas é aquela coisa, passou o periférico, mas você vai pedir para o pessoal preparar o material para profundo, o material para central, porque esse paciente também não vai ficar tanto tempo assim. Mas, na forma geral, vasopressor precoce, a gente faz uma expansão volêmica inicial, ver se esse paciente responde, e lembrar que a resposta à expansão volêmica não é aumentar a pressão arterial, tá? Isso é uma coisa que todo mundo fica feliz quando a pressão sobe, mas tem que lembrar que idealmente seria o quê? Aumentar o débito cardíaco. A gente pode avaliar isso de forma indireta pela melhora da microhemodinâmica no meu paciente. Então, o paciente melhorou o nível de consciência, melhorou o tempo de capilar, né, que a gente pensa que seria a nossa janela escutânea de perfusão. E, além disso, com o tempo, esse lactato também poderia ter um clareamento. Se a gente pensar em saturação menor central, que seria o que a gente pensa entre a oferta e o consumo de oxigênio, tá? Esse balanço. Então, tem várias coisas que a gente consegue avaliar, né, ali à beira-leito para poder me ajudar a guiar isso. Mas uma vez que esse paciente chega em terapia intensiva, eu não faço expansão volêmica às cegas. Eu sempre faço expansão volêmica com critérios de fluido responsividade. Então, elevação passiva das pernas. Penso se esse paciente não melhorar tanto, pensar em alguma monitorização hemodinâmica de débito cardíaco, seja por ecocardiografia,
né, seja por termo de São Transpulmonar, e aí já entra para uma outra coisa, Certo, essa é a tá? mensagem muito importante, né? Principalmente para o jovem que não é intensivista ainda e que está, às vezes, começando a dar plantão pela UTI, nem toda hipotensão se faz volume, nem todo lactato alto tem que ficar entupindo, né? Nas sepses de origem pulmonar, ou no doente com SARA, o pulmão é muito sensível ao excesso de volume, então essa dica foi perfeita. Ótimo. Então fechamos o esquema antibiótico, fechamos suporte hemodinâmico, né, inicial, e agora vamos falar um pouquinho. A gente tem um doente que está um pouco hipoxêmico, né, como você comentou, e ele tem um aumento do trabalho respiratório, né? Nesse caso, como é que você faria para o suporte inicial a esse doente? Você acha que já tem que entubar ele de cara? Você tentaria alguma coisa não invasiva? É. Assim, hoje em dia, né, assim, acho que o Covid, né, ele deu pra gente, né, toda essa expertise, talvez, na avaliação não invasiva, né, eu até brinco, né, o cateter nasal de alto fluxo, acho que antes do Covid, eu tinha colocado em poucos pacientes, né, e no Covid, né, foi aquele boom de cateter nasal de alto fluxo. Então você falou uma coisa que é bem interessante, esse paciente não está só hipoxêmico, então ele tem um aumento do trabalho respiratório, tá? Então, se eu pensar até em oferta de oxigênio, grande parte do consumo de oxigênio desse paciente está vindo o quê? Da musculatura respiratória. Então, até pensando também em melhorar, né, o acoplamento entre oferta e consumo, eu tenho que também tentar reduzir o trabalho respiratório. Se eu der só oxigênio para esse paciente, provavelmente muitas vezes eu vou até melhorar um pouco a saturação, eu aumento o meu conteúdo arterial de oxigênio, só que eu não reduzo o trabalho respiratório. Para eu pensar em reduzir o trabalho respiratório, eu tenho que pensar em algum dispositivo, tá? Pode pensar no cateter nasal de alto fluxo, né, que você vai reduzir o espaço morto nasofaríngeo. A gente sabe que cada 10 litros por minuto de fluxo, historicamente, gera um pouquinho de PIP, né? Então, se a gente coloca, por exemplo, com 50 litros por minuto de fluxo, 60 litros por minuto de fluxo, tá? A gente vai dar uma PIP de 5, 6 para um paciente, então vai dar também ajudar a reduzir esse trabalho respiratório, né? E além disso, eu também tenho o quê? Eu tenho minha FO2 que ela é fixa, então que ela consegue atender a demanda do paciente, né? Quando a gente pensa, né, na maioria dos dispositivos respiratórios, então máscara não inalante, cateter nasal, a gente faz uma FO2 muito variável, né? Então, quando esse paciente ele aumenta o trabalho respiratório dele, ele faz um fluxo maior que o fluxo que ele está sendo ofertado para esse paciente, você tem muita contaminação do oxigênio que está sendo ofertado pelo ar ambiente. Então, acha que você está dando 40, 50%, na verdade você está dando 25%, né? Porque esse paciente está aumentando, tá, a gestão dele, na verdade, de ar ambiente, fazendo essa mistura, né? Então, se eu tenho uma FA2 fixa, né, em instalação invasiva, em cateterizador de alto fluxo, é até interessante para eu ver, né, como é que está sendo a evolução do meu paciente. Tá? Então, eu penso muito no cateterizador de alto fluxo e na ventilação invasiva, né, principalmente no paciente DPOC, né, e no paciente que ele tem sinais de congestão pulmonar de de pulmão, mas a gente cada vez também faz isso mais, o paciente com aumento respiratório tem com pneumonia. E uma coisa importante, né, além desse suporte respiratório não invasivo, é o tentar o quê? Ver se esse paciente ele responde a esse suporte respiratório não invasivo. Então, a não retardar uma intubação. Então, aquele paciente que ele está com gasping, que ele está com uma parada respiratória, está com uma estabilidade hemodinâmica super importante, aquele paciente que está super grave, esse paciente que está, por exemplo, está com glágio, né, super rebaixado, é um paciente que eu não vou perder tempo, tá, colocando em suporte ventilatório não invasivo, é um paciente que eu já vou proceder, né, intubação traqueal. Mas esse paciente agora, um paciente que ele está confuso, ele tem a frequência respiratória aumentada e está saturando um pouco em ar ambiente. Então, o paciente pode fazer um trial, né, de cateter nasal de alto fluxo, ventilação invasiva, e reavaliar esse paciente após meia hora, uma hora, se esse paciente ele melhorou o padrão respiratório, tá? E se ele está mais confortável, né? A gente fala do feeling, né? Quem trabalha em emergência UTI, a gente sabe só de bater o olho no paciente se ele melhorou, mas se você quiser avaliar isso de forma, né, mais objetiva e com números, tá? Foram criados, né? Então, para o cateter nasal de alto fluxo, tá? Tem o índice de Rox, que é interessante, que ele avalia, né, a relação entre SpO2 e FO2. Então, hoje em dia, até pensando no diagnóstico de SARA, você tem essa relação entre saturação periférica de oxigênio, que a gente tem com o oxímetro, e FO2 ofertada e a frequência respiratória. Então, é interessante porque a gente consegue avaliar o quanto esse paciente está melhorando a oxigenação com o quanto de F2 está ofertando, e se isso está reduzindo a frequência respiratória desse paciente. Se ele tem um ROX, né, após 2, 4, 6 horas menor que 3,85, né, é o ponto de corte que eles acharam, isso sugere que esse paciente ele vai mal no cateter de alto fluxo. Quando a gente pensa em ventilação invasiva, a gente tem um critério chamado HACOR, com H, H-A-C-O-R. E basicamente, né, quando você coloca um paciente na VNI, o que você quer? Você quer que esse paciente melhore o nível de consciência, que ele reduza a frequência respiratória, que ele melhore o pH, então que ele compense aquele CO2 que ele está retendo, tá? E que melhore a oxigenação. Se eu tiver um RACOR maior do que 5, né, após uma hora, 2 horas, esse paciente ele vai mal, você deve entubar esse paciente.
Então, lembrar disso também, pessoal. Não é para você deixar o paciente no catéter de alto fluxo de ventilação invasiva e passar o plantão para o amigo e o paciente que vai fazer uma intubação, né, numa situação muito pior, né, e vai ser uma via aérea fisiológica difícil, né, então o paciente vai ter uma chance de colapso cardiovascular e PCR, né, durante a intubação muito maior do que você tentou fazer, né, previamente. Então, é aquela coisa. Deu suporte respiratório não invasivo, se esse paciente não melhora, né, não retarde a intubação do seu paciente. Né? Além de você aumentar o risco, né, de complicações durante o procedimento, cada vez mais a gente tem pensado em PSILI. Tá? O que, que é isso? Né, seria Patient Self-Inflicted Lung Injury. Então a gente sabe que a pressão transpulmonar, esse aumento do esforço respiratório, começa a lesionar o pulmão. Então você já tem uma lesão respiratória pela pneumonia. Se esse paciente ele começa a fazer muito esforço respiratório, ele vai acabar lesionando ainda mais o pulmão, agravando ainda mais a hipoxemia desse paciente. Então, uma coisa, cada vez mais a gente olha o paciente, né, ajuste fino, reavaliação frequente. Então, não dá para ficar, tipo, deixar aquele paciente de lado, só reavaliar no final do plantão, não tem como. Esse é um dos grandes segredos, né? O doente grave, ele tem que ser visto por você várias vezes ao longo do plantão, né? Isso não só na admissão e na passagem. Isso foi muito boa lembrança. O episódio está ótimo, mas eu tenho uma pergunta final para você. Você faria corticoide para esse doente? Então, né, esse negócio é interessante, né? Provavelmente para esse paciente eu faria corticóide, tá? Pensando em uma PAC grave. Né? Quem sabe, né, o Cape Cod, né, que foi um estudo que saiu no England em 2023, comparando hidrocortisona em pacientes com PAC grave, era assim, era uma PAC grave mesmo. Então, era paciente que tinha um PSI maior que 5, né, que então um PSI de 130, que seria a classe mais grave. Então, um paciente que está utilizando a ventilação não invasiva ou ventilação mecânica invasiva, uma APF menor do que 300. Então, era um fator de gravidade realmente. E esse paciente, ele parece que ele vai se enquadrar nisso. E ele utilizava uma dose de hidrocortisona, a nossa dose de choque. E nesse paciente tem uma redução de mortalidade de 28 dias. Acho que a primeira coisa, eu avaliaria se esse paciente tem influenza, tá? Porque quando a gente pensa em influenza, né, a gente sabe que o corticoide é ruim para o paciente que tem influenza. Tá? A gente fica meio em cima do muro, se a gente dá influenza, se dá corticoide ou não para o paciente com influenza. Mas a primeira coisa, eu descartaria que esse paciente tem influenza. Se não, pensando na pneumonia comunitária grave, eu daria antibiótico, eu daria, desculpa, corticoide para tentar modular a resposta inflamatória desse paciente. Tá? A gente sabe que também vai ter efeito, né, hemodinâmico no mineralocorticoide, né? Se a gente pensar no choque séptico, na forma geral, né, a gente sempre poderia pensar nisso. Então, para esse paciente, provavelmente eu daria corticoide, tá? Mas fica essa lembrança também de você tentar ver se esse paciente tem influenza. Aí, se tem influenza, aí entra uma coisa bem mais incerta. Perfeito. Então hoje a gente aprendeu a avaliar um paciente com pneumonia comunitária grave, fazer o diagnóstico, estabelecer a gravidade, escolher o esquema antibiótico e principalmente as medidas iniciais que a gente faz para salvar esse paciente, né? Então eu queria agradecer muito, Yuri, por você ter vindo. O papo foi ótimo. A gente está sempre aberto. Quem puder, compartilhe esse episódio. Não deixe de comentar aqui se vocês estão gostando ou não, se vocês querem que a série continue e a gente está sempre às ordens. Obrigado, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pelo convite. Áfia, viva o melhor da medicina.